Então agora nós vamos dar início à nossa palestra desse domingo. Sempre, como eu falo, com alegria. Vamos fazer uma leitura de uma página aqui, aberta aleatoriamente. É aqui do livro Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. A mensagem número 38. O título é Servicinhos. Antes, sede uns para com os outros benignos. É uma carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, versículo 32. Grande massa de aprendizes queixa-se, por vezes, da ausência de grandes oportunidades nos serviços do mundo. Aqui é alguém desgostoso por não haver obtido um cargo de alta relevância. Além, é um irmão inquieto, porque ainda não conseguiu situar o nome na grande imprensa. A maioria anda esquecida do valor dos pequenos trabalhos, que se traduzem habitualmente num gesto de boas maneiras, num sorriso fraterno e consolador. Um copo de água pura, o silêncio antes do mal, que não comporta esclarecimentos imediatos, um livro santificante que se dá com amor, uma sentença carinhosa, o transporte de um fardo pequenino à sugestão do bem, a tolerância em face de uma conversão fastidiosa, os favores gratuitos de alguns vinténs, a dádiva espontânea ainda que humilde, a gentileza natural, constituem serviço de grande valor que raras pessoas tomam a justa consideração. Que importa a cegueira de quem recebe? Que poderá significar a malevolência das criaturas ingratas diante do impulso afetivo dos bons corações? Quantas vezes, em outro tempo, fomos igualmente cegos e perversos para com o Cristo, que nos tem dispensado todos os obséquios, grandes e pequenos. Não te mortifiques pela obtenção do ensejo de aparecer nos cartazes enormes do mundo. Isso pode traduzir muita dificuldade e perturbação para teu espírito, agora ou depois. Sê benevolente para com aqueles que te rodeiam. Não menospreze os servicinhos úteis. Neles repousa o bem-estar do caminho diário, para quantos se congregam na experiência humana. E assim, meus irmãos, já sensibilizado com essa leitura dessa página, nesse momento de prece, vamos fechar os nossos olhos e sentir todas as vibrações deste ambiente, que a espiritualidade amiga, nosso mentor querido Frei Fabiano de Cristo, já chegou aqui mais cedo e preparou toda essa ambientação, para que possamos sentir todas essas vibrações benéficas em nós mesmos. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui. Muito obrigado por nos ajudar a tomar a decisão de aqui nos encontrarmos, para ouvir a palavra do Cristo. Que tenhamos sempre, cada vez mais, a coragem de praticar os seus ensinamentos, de seguir as leis divinas, respeitando e amando o nosso próximo. Muito obrigado, Pai. Que a espiritualidade amiga, os mentores desta casa, possam ajudar o nosso irmão a desenvolver o tema a qual ele veio para ser desenvolvido. Seja intuído, orientado e guiado pelos bons benfeitores desta casa
e o seu benfeitor. Muito obrigado. Pedimos então a permissão para iniciarmos a nossa palestra desta manhã, na tua doce e bendita paz, Senhor. Que assim seja. Graças a Deus. Meus irmãos, que a maioria aqui já conhece, nosso querido irmão Eduardo Ferreira, é lá do CELD, né? Centro Espírita Luz e Verdade. E, como eu estava conversando, acho que a maioria já sabe, mas alguns são mais novos, ele foi o primeiro palestrante a dar palestra aqui nessa casa, na inauguração. E nós estávamos conversando, ele se sentiu muito honrado, né, de ter recebido esse convite na primeira palestra, 18 anos atrás, né? E todo ano, pelo menos uma vez por ano, a gente solicita a sua presença. E ele vem com todo carinho. E hoje é mais do que... Não gosto muito de usar essa palavra especial, né? Mas assim, um pouco diferente, porque ele já aqui vai fazer a divulgação do lançamento desse livro. É o segundo livro do nosso irmão, né? Depois, quem quiser, pode receber um livro autografado. Lá embaixo ele vai estar à disposição lá. Toda a renda é dedicada sempre às obras sociais, como vocês já sabem, né? Então, a gente agradece muito essa oportunidade desse irmão estar aqui conosco, fazendo essa divulgação. O nome do livro é A Depressão e a Saudade de Jesus. Nossa, só o nome já toca nosso coração, né? Então, meu irmão, olha só, sinta-se abraçado por todo mundo que está aqui, à vontade, tá? E tenha certeza de que a assistência espiritual está contigo, tá bom? Meus amigos, muita paz para todos. É sempre uma alegria muito grande poder estar aqui na casa, né? Certa vez o filósofo Cícero disse que a gratidão é a mãe de todas as virtudes. Então a gente tem que ser sempre grato pelas pessoas, pelas oportunidades, pelas instituições. E conversávamos antes aqui a gratidão e o carinho que eu tenho por essa casa, por tudo, pelos amigos, por tudo, e pela honra de ter estado aqui no dia da inauguração, de ter feito a palestra inaugural. Foi realmente um presente que nunca mais eu vou esquecer. E a oportunidade está sempre aqui, e hoje também uma ocasião especial, que estamos lançando essa obra, A Depressão e a Saudade de Jesus. Estamos divulgando pelo nosso movimento espírita, graças a Deus, em várias instituições estamos indo, muitas outras ainda iremos, e está sendo uma oportunidade muito especial de divulgação de trabalho de um tema tão atual, que é a depressão. Como nosso irmão muito bem disse, o resultado é todo para obras sociais, daqueles que quiserem nos honrar com a leitura. E houve 2 estímulos para a publicação dessa obra. O primeiro deles é a importância do tema para a atualidade, que é um dos temas mais graves da atualidade, a depressão. E o outro estímulo foi que eu também já tive depressão, já por 2 vezes ao longo da minha vida, que foi um estímulo a mais para poder produzir o trabalho, que além de estudos e pesquisas, também se acrescenta uma experiência pessoal. Então, foram os 2 estímulos para produzir essa obra, que, graças a Deus, tem nos trazido grandes alegrias. Então, agradecer a oportunidade de estar aqui e a oportunidade de divulgar a nossa obra. Que Deus nos abençoe. Vamos, resumidamente, então, falar um pouco sobre o livro. Claro que é um resumo geral. O livro tem 180 páginas, 30 capítulos, 29 capítulos, para ser mais exato, e 180 páginas, onde abordamos todos os aspectos referentes à depressão, o aspecto histórico, médico, clínico, mas também o aspecto moral, espiritual, familiar, tudo o que envolve a questão do transtorno depressivo, nós procuramos abordar na obra. Então, vamos fazer um resumo geral do que foi abordado. A questão da depressão, ela é tão antiga quanto a própria humanidade. Embora seja um problema grave da atualidade, ele é tão falado hoje, o transtorno depressivo é tão falado atualmente, porque ele nunca atingiu índices tão altos quanto
tem na atualidade. Por isso que hoje ele é falado, porque realmente a situação é alarmante dos casos de depressão, infelizmente. Mas sempre existiu na nossa história o transtorno depressivo. Mas no passado não era conhecido com o nome depressão. O termo utilizado no passado para designar a depressão era uma palavrinha que todos conhecem, que é chamada melancolia. No passado, o transtorno que hoje nós chamamos de depressão, o termo que a classificava era a melancolia. E o primeiro ser humano, o primeiro médico a estudar mais a fundo, a classificar, a entender, a trabalhar melhor a temática depressiva, foi um homem chamado Hipócrates, que foi um médico que viveu na Grécia Antiga em torno de 400 a 500 anos antes de Cristo. Hipócrates, ele até hoje é considerado o pai da medicina. Se perguntarmos para qualquer médico, qualquer pessoa da área médica, Hipócrates é considerado o pai da medicina até hoje. Mas ele é o pai da medicina não porque ele foi o primeiro ou o pioneiro, porque ele viveu, como dissemos, 400 a 500 anos antes de Cristo. E a medicina, ela é quase tão antiga quanto a própria história do ser humano na Terra. A medicina, por exemplo, chinesa, a medicina egípcia, tem milhares e milhares de anos. Então, óbvio que sempre se estudou medicina, sempre houve pesquisadores investigando os problemas da saúde humana. Mas Hipócrates é considerado o pai da medicina porque ele foi o primeiro a estruturar determinados conceitos, a aprofundar ideias, a ver o ser humano de uma forma integral. Então, como ele deu essa profundidade, essa catalogação, esse aprofundamento, ele então passou a ser considerado como o pai da medicina, porque foi o primeiro a trazer a medicina como conceito, como uma ciência oficial, como uma ideia mesmo de aprofundamento na busca do ser humano como uma saúde integral, vendo o ser humano não apenas como um corpo físico, mas vendo também o seu lado mental, o seu lado espiritual. Por essas razões, ele é considerado até hoje o pai da medicina. E Hipócrates também, naturalmente, trabalhava com o termo melancolia, que era o termo utilizado, como dissemos. E aí foi avançando a história. E a melancolia, ela continuou sempre presente. Não tanto como na atualidade, como dissemos, mas sempre esteve presente na nossa história, não só em pessoas desconhecidas do povo, como qualquer um de nós, como também em pessoas famosas. Artistas, cantores, empresários, pessoas muito conhecidas, independente de classe social, de condição intelectual, todos estão sujeitos ao problema depressivo. Há determinados problemas de saúde que afetam mais classes mais pobres, outros afetam mais classes mais ricas. A depressão está presente em todas as classes sociais. Ricos, pobres, ignorantes, inteligentes, todos estão sujeitos, estão passíveis de possuir o problema da depressão. Então ela atravessou toda a nossa história e veio num crescente. Embora os estudos para tentar compreendê-la mais, também os casos foram crescendo. Quando nós chegamos no século XIX, na época de Allan Kardec, na época do nosso querido codificador, a ciência deu passos que nunca antes havia dado. O século XIX, estamos falando há menos de 200 anos atrás. Então o século XIX ele é considerado na história como o século das luzes, porque foi nele que se aprofundou a ciência como nunca antes havia acontecido. Em todas as áreas a ciência foi aprofundada, inclusive na área mental. Estudiosos como Freud, como Jung e muitos outros começaram a partir do século XIX, na virada do século XIX para o XX, começaram a aprofundar muitos conceitos. E nessa área mental também não ficaria de fora. E mesmo assim, com todo esse aprofundamento, até o século XIX ainda era chamado de melancolia, esse transtorno. Veja, desde a antiguidade até o século XIX, até Allan Kardec, o termo melancolia ainda era utilizado para designar esses transtornos emocionais, especialmente o transtorno da depressão. Tanto que os amigos vão lembrar que no Evangelho segundo o Espiritismo tem um texto muito belo, que o Espírito fala a respeito das tristezas humanas, das lutas humanas, de termos paciência com as nossas dores, dos nossos vazios interiores. O Espírito fala da superação do sofrimento e ele dá, numa mensagem maravilhosa do Evangelho, ele dá o título dessa página de A Melancolia.
alguns amigos devem lembrar desse texto no Evangelho segundo o Espiritismo, que é um texto belíssimo. E por que o Espírito utiliza esse termo, a melancolia? Exatamente porque era o termo que se utilizava na época para os transtornos emocionais, que caracterizavam a tristeza, o vazio interior, a perda da alegria de viver, e o Espírito fala exatamente dessa superação, dessa paciência que as dores passam, que as alegrias do mundo espiritual nos aguardam, então que tenhamos paciência com as nossas dores. Por isso ele se referia a essa questão que era a problemática depressiva, mas o termo depressão ainda não existia. Então estamos no século XIX, não havia ainda o termo depressão, mas os estudos se aprofundavam cada vez mais. Quando nós adentramos do século XIX para o século XX, duas mudanças ocorreram nos estudos da depressão que causaram uma guinada e um aprofundamento ainda maior. O primeiro deles foi a mudança do nome. Exatamente, deixou de se usar o termo melancolia para se usar o termo depressão, quando adentramos no século XX, do XIX para o início do século XX. Hoje o termo melancolia não é mais utilizado para designar doença. Melancolia se utiliza apenas para designar um estado emocional de tristeza, de abatimento. Se diz que a pessoa está melancólica, mas não se diz que ela está depressiva. A pessoa está melancólica, porque ela está triste. Houve um problema qualquer, a pessoa ficou melancólica, mas não é uma doença, é apenas um estado emocional que passa. A doença mental em si passou a ser chamada depressão. Foi o termo que passou a ser utilizado pelo mundo médico, e até hoje é utilizado, a partir do início do século XX. Depressão passou a ser o termo utilizado para designar a doença mental a que referimos. E a segunda grande mudança, a segunda grande transformação que alavancou os estudos foi a descoberta dos antidepressivos. No meado do século XX, ali por volta da década de 50, descobriram-se os antidepressivos e então os tratamentos passaram a ter mais eficiência, mais eficácia na recuperação dos casos de depressão. Essas duas mudanças, a do nome e a do surgimento dos remédios, intensificaram, graças a Deus, os tratamentos e a possibilidade, naturalmente, de fazer com que as pessoas vivessem com mais saúde, com mais paz, dentro desse problema tão grave que é a problemática da depressão. E para entendermos como ela funciona, não basta apenas entender a história e as mudanças históricas, mas é importante também entender como ela funciona. Primeiro, é importante saber que a depressão é uma doença, ponto. A depressão não é uma mania, a depressão não é só uma tristeza pura e simples, a depressão não é preguiça, a depressão é uma doença. Existe pessoa preguiçosa? Existe. Existe pessoa acomodada? Existe. Mas existem pessoas com depressão. A depressão é uma doença. Preguiça pode não ser doença. Acomodação pode não ser doença, mas depressão é uma doença. E é uma doença da área mental. Então tomemos muito cuidado, às vezes, ao julgar o comportamento de outra pessoa. Quando alguém diz que fulano fica muito sozinho, não gosta de conviver com ninguém, fulano está sempre chorando, fulano está sempre triste. Cuidado, pode ser que esse fulano esteja com alguma doença e nós não venhamos a perceber. Então, o primeiro ponto para se entender é que a depressão ela é uma doença. E como toda doença, precisa de tratamento médico. E a depressão, ela possui suas causas. Tem algumas causas muito específicas da depressão. O que vem a causar a depressão? São muitas as causas que nós poderíamos citar, mas tem 3 que são consideradas as principais no mundo médico. A primeira delas é a questão genética. Toda vez que a pessoa tem casos na família, ela está mais propensa a desenvolver a doença. Aliás, isso vale não só para a depressão, isso vale para qualquer problema de saúde. Quando a pessoa tem muitos casos de determinado problema de saúde na família, ela tem uma propensão maior para aquele problema. Então, ela tem que ter uma atenção maior com aquele fato. Se eu tenho, por exemplo, muitos casos de pessoas que infartaram na família, se meu avô infartou, meu tio infartou, meu pai infartou, eu tenho que ter atenção com a questão do coração, porque o ponto fraco da minha família é aquele. Outras famílias têm muitos casos de histórico de câncer. Outras famílias têm muito histórico de diabetes. Seja qual for o problema, a pessoa tem que ter atenção naquela área. E com a depressão, a mesma coisa. Há famílias que têm muitos casos de depressão. Foi o meu caso, por exemplo. Minha família tem muitos casos de depressão. Foi um fator que colaborou. Não é o único fator, mas foi o fator que colaborou. Então, sempre que nós temos muitos casos de um problema de saúde na família, nós temos uma propensão maior para ter aquele problema. Quer dizer que nós teremos o problema? Não, não é uma fatalidade. Pode ser que tenha muitos casos na família e eu nunca tenha.
Se eu me cuidar, se eu cuidar da minha alimentação, cuidar do meu estilo de vida e tal, me preservar, eu então, sabendo que tem esse histórico, que o ponto fraco da minha família é esse, eu me cuidando, eu posso não ter o problema. Não é uma fatalidade, mas o fato é que aquele que tem casos na família tem uma possibilidade maior de ter a doença do que aquele que não tem caso nenhum na família. Esse é um ponto. Não é uma fatalidade, mas é uma atenção que tem que se ter, porque o organismo já está propenso. Agora, claro, como dissemos, se a pessoa se cuida, ela bloqueia aqueles genes que são responsáveis por manifestar a doença, e então ela pode não desenvolver. Então, o primeiro ponto que influencia muito é a genética. O segundo ponto a influenciar enormemente é a questão da química cerebral, é o funcionamento do cérebro. O depressivo, ele normalmente, na maioria dos casos, tem uma deficiência de certas substâncias. Substâncias que são chamadas de hormônios ou então de neurotransmissores, como noradrenalina e especialmente a famosa serotonina, que todo mundo já ouviu falar, que são substâncias responsáveis pela manutenção do nosso humor, da nossa alegria, da nossa afetividade. Essas substâncias, principalmente a serotonina, são responsáveis pela manutenção da nossa afetividade, pela manutenção da nossa alegria. Então, se essas substâncias estão num nível muito baixo, óbvio que se elas são responsáveis pela nossa alegria e elas são muito baixas, os níveis dela no cérebro, a alegria também tende a ser menor. Normalmente, o depressivo tem deficiência na produção dessas substâncias. Por isso que ele tem um humor alterado. Por isso que ele tem a sua alegria, a sua afetividade sempre tendo alterações por causa da deficiência dessas substâncias. O que o antidepressivo faz? Corrige a quantidade dessas substâncias no cérebro. Boa parte dos antidepressivos, não todos, mas boa parte age corrigindo a deficiência desses neurotransmissores, mantendo uma quantidade maior de serotonina e de neurotransmissores no cérebro, para que o depressivo possa ter um humor mais estável. Por isso a importância do tratamento médico, do tratamento com remédios, e claro que o médico é que avalia a necessidade dos remédios ou não, o médico é que diz se deve ingerir remédio, se deve retirar o remédio, é o médico que toma essas decisões, não somos nós que vamos por conta própria tomar ou deixar de tomar remédio, o médico é que dá essa devida orientação. Agora, claro que é fundamental ir ao médico quando temos um problema de saúde, e inclusive com a problemática da depressão, e a pessoa ter a humildade de reconhecer o problema que tem. Porque muitas vezes se tem preconceito com relação ao assunto. Às vezes a pessoa tem preconceito com os problemas da área mental. Ora, quem tem diabetes não tem vergonha de ter diabetes. Quem tem um problema de pele, quem tem um outro problema qualquer, por que na área mental nós vamos ter esse preconceito? A pessoa não tem vergonha de ir ao cardiologista, não tem vergonha de ir ao ginecologista, mas de dizer que vai ao psiquiatra, muitas vezes se tem vergonha. Porque acha que vai ao psiquiatra é porque é louco. Ora, a gente tem que ir para não ficar louco, é o contrário. A terapia é prevenção, não é? É igual psicólogo. A pessoa fala assim, fulano está fazendo terapia, está indo ao psicólogo porque ele tem problema. Não, problema todo mundo tem. Quem vai ao psicólogo está indo porque quer resolver o problema. É diferente, quem vai ao psicólogo quer resolver o seu problema, porque problema todo mundo tem. Todo mundo tem problema emocional, familiar, todo mundo tem problema. Quem vai ao psicólogo quer resolver. O bom seria se todos nós pudéssemos fazer terapia, ir ao psicólogo, seria ótimo. Claro que nem sempre é possível, pela questão financeira, pela questão de tempo, por uma série de questões. Mas seria o ideal, porque são profissionais capacitados para entender essa área mental. Então, aceitar o problema que se tem é o primeiro passo para se buscar um tratamento. Então, da mesma forma que reconhecemos outros problemas, assumir que temos também a depressão. Qual é a vergonha? Qual é o problema? Isso não é vergonha para ninguém. Vergonha é o que nós vemos aí pelo mundo, políticos fazendo guerra, fazendo destruição. Isso é que é vergonha para a humanidade. Agora, ter um problema de saúde não é vergonha para ninguém. Então, falamos da genética e falamos da química cerebral que os remédios corrigem. E o terceiro ponto, que influencia enormemente na depressão, são os traumas e as perdas que se vivem no dia a dia, que foram muito estudados na psicologia, na psicanálise, são estudados até hoje, que se afetam tanto o humor do ser humano. Então, por exemplo, a pessoa tem um trauma muito forte, às vezes a perda de uma pessoa amada, morre um ser querido, ou a pessoa perde um emprego, ou às vezes uma separação, um divórcio, ou uma doença que se descobre, alguma coisa grave que acontece na vida da pessoa, pode derrubar a pessoa para um problema depressivo. Não quer dizer que vai acontecer com todos. Tem pessoas que passam por esses problemas, sofrem, mas não entram em depressão. Mas já há outros que sofrem e entram em depressão.
Se os amigos observarem, todo mundo, alguns aqui já devem ter tido depressão, ou quem nunca teve, com certeza conhece pessoas que têm, porque hoje é muito comum, na família, no trabalho, todo mundo tem contato com a depressão de alguma forma, seja consigo ou seja com alguém próximo. Já deve ter percebido os amigos que a maioria dos casos de pessoas que estão no quadro depressivo, alguma coisa aconteceu para a pessoa entrar em depressão. Nós observarmos algumas semanas antes do processo depressivo, alguma coisa aconteceu que fez a pessoa adentrar no quadro depressivo. São os traumas, as perdas que se vive. Então isso influencia enormemente. Claro que há vários outros fatores, a questão espiritual, vários outros fatores que colaboram. Nós que somos espíritas sabemos da reencarnação. Então assim como as doenças outras doenças são resgates do passado, a depressão também está vinculado a problemáticas do passado, aos resgates. Mas essas 3 causas são consideradas as principais no mundo médico: a genética, a química cerebral e os traumas que se vive. E os sintomas da depressão quais são? Os sintomas já são até bem conhecidos. Um dos sintomas principais da depressão é a tristeza profunda e continuada. Não é só a tristeza pura e simplesmente. Tristeza não é depressão. Tristeza todos têm. Depressão nem todo mundo tem. Tristeza todo mundo atravessa. O que caracteriza a depressão é a tristeza profunda e continuada. E isso é um sintoma da depressão. Mas a tristeza normal do dia a dia, qualquer um atravessa por momentos de tristeza. Não há ninguém que passe pela terra que não tenha tristezas. Todos temos. Os altos e baixos fazem parte da vida. Jesus, quando esteve entre nós, nosso Senhor, teve muitos momentos de tristeza. Jesus foi preso, foi condenado, foi negado, foi traído, foi abandonado. Ele teve momentos de tristeza, foi crucificado. Então ele teve tristeza, mas não teve depressão. Então Jesus teve momentos de tristeza, qualquer um de nós pode ter. Então quando a pessoa diz, eu estou triste, estou meio depressivo hoje, normalmente a pessoa não está depressiva, ela está triste com alguma coisa. Depressão é uma coisa continuada, é uma coisa mais profunda. Então um dos sintomas é esse, a tristeza profunda e continuada. Outro sintoma do depressivo é a perda da alegria de viver. O depressivo perde a alegria de viver, perde até mesmo a vontade de fazer coisas que antes ele adorava fazer. É uma característica da depressão. Coisas que a pessoa ama fazer, ela não quer fazer mais. Porque a pessoa não querer fazer algo que ela não gosta é o normal. Todos nós temos coisas que a gente gosta de fazer e coisas que a gente não gosta. Isso é o normal da vida, ninguém gosta de tudo. Todos nós tem coisa que a gente faz porque a gente ama fazer, tem outras que a gente faz por obrigação. Tem coisas que a gente faz porque tem que fazer, que se pudesse a gente não faria, mas a gente faz por obrigação. Outras coisas não, outras a gente faz porque a gente ama fazer. O depressivo, ele começa a deixar de fazer coisas que ele ama fazer. Olha, se eu deixo de fazer coisas que eu adoro fazer, alguma coisa aconteceu. É um sintoma possível de depressão. E outros mais que poderíamos citar. Pensamentos, por exemplo, constante de morte, de doença. O depressivo costuma ter pensamentos muito negativos, pensamentos pessimistas, pensamentos de morte. A pessoa com a tendência à depressão, ela vai fazer uma viagem, ela já acha que vai acontecer uma tragédia na viagem. O filho saiu com os amigos, já acha que o filho não vai mais voltar para casa, que vai acontecer um crime no meio do caminho. A pessoa tende a ter pensamentos negativos. Claro que qualquer um de nós pode ter pensamentos assim no dia a dia, mas na depressão isso é mais incisivo. Isso é mais presente. Então, pensamentos negativos são comuns no depressivo e muitos outros sintomas que poderíamos citar, que no livro a gente detalha melhor, mas que não há tempo hábil para a gente detalhar aqui. Mas o fato é que esses sintomas são característicos. E o tratamento, naturalmente, não poderíamos deixar de dizer, o tratamento, óbvio, ele passa pela medicina, a pessoa tem que buscar um médico, passa pela terapia, e o médico quem trata é o psiquiatra, que trata a depressão, a terapia, se possível, que é o tratamento do diálogo, e, óbvio, não poderia ser diferente, a casa espírita, porque a religião é fundamental no tratamento de qualquer problema de saúde. Qualquer problema de saúde, porque o remédio vai nos melhorar organicamente, vai nos dar, nessa correção das substâncias faltantes, vai nos dar mais ânimo, mais entusiasmo, vai corrigir o lado orgânico, ok, mas a religião vai nos ajudar o lado espiritual, o lado moral, vai nos trazer esse melhoramento. A casa espírita nos oferece, por exemplo, o passe, a água fluidificada, as palestras, os tratamentos em geral que nós temos no centro, que vão colaborar enormemente para o nosso melhoramento. Por isso que a medicina e a religião se complementam. Tem pessoas que vão ao médico e acham que não precisa mais ir no centro. E tem outros que vêm ao centro tomar passe e acham que não precisa do médico mais. Eu já estou no centro tomando passe, então não preciso.
Precisa ir ao médico, sim, porque as duas coisas se complementam. Então a gente vem ao centro, tomar passe, participar das atividades da casa é fundamental, e a gente vai ao médico tratar com a medicina. Porque os médicos também são enviados de Deus, não são só os religiosos, não. Os médicos também são enviados de Deus, então os dois lados têm que ser valorizados. Seja qual for o problema de saúde, a gente vai ao médico e vai ao centro. E aí o tratamento se complementa. A casa espírita, quantos tratamentos são feitos espiritualmente que nós não vemos? Quantas pessoas que muitas vezes chegam ao centro com influências espirituais e a pessoa não sabe, não percebe que essas influências espirituais estão atuando sobre ela. Na depressão, inclusive, acontece muito, as obsessões. E a pessoa vem à casa espírita e muitas vezes, enquanto a pessoa está sendo tratada no centro, porque ela recebe um passe, ela ouve uma palestra, ela toma água fluidificada, ela participa de estudos, enquanto ela está sendo tratada, esses espíritos que a perturbam também estão sendo tratados. Muitos deles são levados para a reunião mediúnica. E aí na reunião mediúnica o espírito é tratado, o espírito se arrepende, se converte e vai deixar de perseguir a pessoa. E aí a pessoa melhora. Claro, se eu tenho um espírito me perturbando e esse espírito foi atendido na reunião mediúnica e não vai me perturbar mais, claro que eu vou melhorar. E aí a pessoa diz, engraçado, eu estou frequentando o centro há pouco tempo, não fiz nada diferente e melhorei. Porque a gente não está vendo, mas os espíritos fazem o trabalho. Por isso é fundamental a religião no processo. Se a pessoa tem outra religião, se trata em outra religião. Estamos falando da casa espírita porque estamos no centro espírita e o espiritismo ele tem uma atuação mais profunda nesse lado espiritual, pelos conhecimentos que o espiritismo nos dá. Mas se às vezes a pessoa não é espírita, tem outra crença, de repente alguém aqui conhece alguém que tem depressão, frequenta outra instituição, outra religião, ótimo, que busque o apoio da sua religião. O importante é a pessoa unir esses dois aspectos, a religião e a medicina. Então é fundamental, meus amigos, buscar o tratamento nesses dois ângulos. E a casa espírita, claro, ela tem uma eficiência maior por conta desses aspectos que citamos. E hoje a depressão ela atinge índices enormes, como dissemos. Os últimos dados da Organização Mundial de Saúde, que saíram no ano passado, da OMS, diz que existe hoje na humanidade mais de 300 milhões de pessoas com depressão. Esses são números oficiais, mas esses números tendem a ser maiores. Porque há muitos lugares que não tem diagnóstico, que não tem tratamento, países muito pobres que não têm a devido atendimento. Então, esses números tendem a ser maiores. Então, mais de 300 milhões de pessoas têm depressão no mundo. E, segundo a própria Organização Mundial de Saúde, cerca de 1 bilhão de pessoas possuem algum tipo de transtorno emocional. Seja depressivo ou seja outro tipo de transtorno qualquer. Transtorno de ansiedade, outros transtornos mais. Então, cerca de 1 bilhão possui transtornos emocionais. Em uma humanidade que tem cerca de 8 bilhões de pessoas, 8 bilhões e 200 milhões são os números mais próximos atualmente no mundo. Então, 8 bilhões de pessoas, dizer que 1 bilhão tem transtorno emocional é mais de 10% da humanidade que possui algum tipo de transtorno emocional. E já fizeram algumas pesquisas que se seguir nesse ritmo, graças a Deus não seguirá, que muita coisa está sendo feita para se tratar, para se prevenir, muitas campanhas. Mas se seguisse num ritmo de crescimento como estava alguns anos atrás, nos próximos 10, 15 anos, metade da humanidade teria algum tipo de transtorno emocional. Metade da humanidade, se seguisse no ritmo, graças a Deus não está seguindo, mas se seguisse no ritmo que estava, metade da humanidade teria algum tipo de transtorno emocional. Metade da humanidade parece um número aleatório, mas traduzindo na prática, significa que a cada 2 pessoas, uma terá. Traduzindo na prática, metade da humanidade é isso, a cada 2, uma. É como se a gente olhasse uns para os outros, olha para o colega que está do lado, pode olhar. Pode ser ele ou pode ser você. Vai sobrar para alguém. Eu não vou nem olhar para o meu amigo aqui, porque eu não quero que ele tenha nada. Então, deixa para mim que... deixa sobrar para mim, não tem problema. Tá. Então, mas veja, são problemas graves na atualidade. Mas se Deus quiser, isso não acontecerá. Se Deus quiser, isso não acontecerá. Porque nós estamos todos, a humanidade, aqueles que se abraçam com a ideia, trabalhando para evitar que esse processo, naturalmente, se expanda, que isso seja retraído. E há campanhas maravilhosas, como o Setembro Amarelo e tantas outras, que trabalham na prevenção de transtornos emocionais. Então, veja, trabalhamos na obra essa questão, como dissemos, a questão histórica, a questão médica, a questão das causas, dos sintomas, e óbvio não poderia ser diferente o lado moral e espiritual, que é o que a nossa doutrina espírita nos traz
brilhantemente como a filosofia mais perfeita que existe na humanidade, porque há inúmeras questões morais que vão colaborar para a questão da depressão e que, se não forem tratadas, o tratamento não vai ser eficiente. Porque se eu tenho um problema orgânico, mas ele foi causado também por problemas morais, eu tenho que tratar esse lado moral. Eu posso estar, por exemplo, com um transtorno depressivo porque morreu uma pessoa muito querida e eu desenvolvi a depressão. Eu vou tomar os remédios? Ok, é importante. Mas eu tenho que tratar também esse trauma. Por que perder uma pessoa querida me fez mergulhar em depressão? Então eu tenho que tratar isso. Por isso o lado moral, emocional, espiritual é fundamental. O remédio vai ajudar? Claro que vai. Mas só o remédio, o tratamento não será completo. O tratamento será pela metade. Então nós temos que tratar esses males morais que nos afetam. E hoje são vários. São vários males morais que colaboram. Por exemplo, um dos grandes problemas da atualidade, que colabora também com a depressão, e mesmo que não gere depressão por si só já é um mal, é a ansiedade. Hoje se vive um transtorno de ansiedade quase que constante. E aí eu me lembro de Jesus, não vos preocupeis com o dia de amanhã. O que é a ansiedade? A ansiedade é a preocupação com o amanhã, é a preocupação com o depois. A gente vive sempre preocupado com o que vai vir depois. Jesus disse, não vos preocupeis com o dia de amanhã, porque o amanhã trará os seus cuidados. Cada dia tem a sua própria preocupação. Olha a sabedoria do Senhor. E a gente vive preocupado com o amanhã, quando na verdade a gente só temos o agora. Nós só temos o agora, nós não temos nem o ontem nem o amanhã, nós só temos o hoje. O amanhã a gente pode planejar, pode idealizar alguma coisa, mas viver, nós temos que viver o agora. Se eu estou num lugar projetado já em outro lugar, eu não estou vivendo. Eu estou me projetando. Eu não estou vivendo intensamente aquele momento. Eu tenho que viver, o segredo da vida é viver intensamente o agora. Estamos aqui, nós só temos esse momento, não temos outro. Então, se eu estou aqui preocupado pensando em outra coisa, o que eu vou fazer aqui, o que eu vou fazer ali e tal, eu tenho certeza que ninguém está preocupado com o que vai fazer quando sair daqui. Então, a gente às vezes fica preocupado, o que a gente vai fazer de tarde no Jogo do Brasil, né? O que vai ter? A gente projeta, e aí como a gente projeta para o depois, porque o ser humano, nós temos esse hábito de achar que o momento que virá depois é sempre melhor que o momento atual. Isso é do ser humano. Então a gente deixa de viver o presente. Então, quando a gente vive o presente, a gente mata a ansiedade, porque a gente está vivendo o agora. Viver o agora é fundamental. Hoje, com a tecnologia, é muito bom, a tecnologia é maravilhosa, mas hoje se vive, às vezes, uma correria, um monte de coisa para se resolver, para fazer, e se perde a oportunidade de viver o momento. A gente pega, às vezes, um celular, entra numa rede social, em menos de 5 minutos, a pessoa já viu 20 informações diferentes, coisas que, às vezes, não vão acrescentar em nada. Porque morreu alguém não sei aonde, porque foi lançado um carro, porque tem um vídeo de alguém que caiu, do vídeo do que o outro que sobreviveu, do que o outro. E a gente enche a mente de coisas. Claro que de vez em quando a gente vai ver vídeo, vai se distrair, não tem problema nenhum, mas tomar cuidado para isso não transformar a nossa vida numa correria. E às vezes a pessoa vai dar mais atenção aos aparelhos do que às pessoas. Quantas pessoas hoje em dia que não conseguem sequer conversar? Há pessoas que não conseguem conversar. Tem pessoas que a gente vai conversar, enquanto elas estão falando, a gente ouve. Quando a gente começa a falar, elas viram para o outro lado. Já vão fazer outra coisa, já vão fazer outra... Eu conheço uma pessoa que é assim. Ela fala, a gente ouve. Quando a gente começa a falar, porque uma conversa é os dois lados, ela fala, a gente ouve. Quando a gente começa a falar, a pessoa já vira para o outro lado, já pega o celular, já vai fazer outra coisa. E aí a pessoa ainda diz assim, não, pode falar que eu estou te ouvindo, eu estou mexendo no celular, mas eu estou te ouvindo. Que é horrível isso, não está ouvindo. Pode falar que eu estou te ouvindo, não está ouvindo, ou está ouvindo pela metade. Que ninguém consegue dar a mesma atenção para duas coisas ao mesmo tempo. Então, ouve a pessoa, preste atenção, depois usa o celular. Ou então, se é alguma coisa importante no celular, resolve e então depois continua a conversa. Mas não fica se dividindo sem dar atenção para as pessoas. Outro dia eu ouvi de um conhecido, ele falou, mas... Porque ele fez uma coisa dessa, depois eu falei com ele, você não deu muita atenção para fulano. Ele disse, mas o que ele ia falar eu já sabia. Eu falei, você já sabia, mas para ele é importante falar. Para ele é importante falar. Quando a gente ouve alguma coisa, não é importante só para a gente ouvir, é importante para o outro falar também. Eu já ouvi aquela história. Ouve de novo, qual o problema? Acontece muito isso com os idosos. Às vezes a pessoa vai conversar com o idoso tende a contar coisas que às vezes ele já contou antes.
Por 1000 razões, porque foi uma história que marcou ele gosta de compartilhar aquilo com os mais jovens. Às vezes a pessoa contou e já esqueceu o que contou, acontece, a memória não é mais a mesma. Eu, às vezes, esqueço coisas que eu já contei para as pessoas. Imagina as pessoas mais velhas, é natural, você fala uma coisa aqui, outra vez você esquece, e aí vai contar de novo. Dá atenção de novo, qual o problema? Chegará o dia que nós vamos sentir falta das pessoas que agora querem nos falar coisas e um dia não estarão mais entre nós. Então, valorizar as pessoas. Hoje se vive uma correria tão grande. Eu fico olhando, às vezes estou num grupo de amigos, às vezes saindo do centro, por exemplo, para ir para casa, ou no trabalho, alguma coisa. Aí a pessoa vai chamar um Uber, ou um aplicativo, enfim, uma coisa qualquer. E a pessoa olha e fala, aceitou. Mas vai levar 5 minutos. Assim. Aí eu fico lembrando quando eu era mais novo, e eu sou até relativamente novo, tenho 44 anos. Mas eu lembro meu tempo de escola, quando eu tinha meus 14, 15 anos, que não tinha essas coisas, a gente ficava num ponto de ônibus, às vezes 50 minutos. E o motorista passa. Quando o motorista parava. Fazia sinal e não parava, não é? Não é verdade? Fazia assim, ainda fazia sinal para a gente pegar outro ônibus. E 50 minutos, às vezes, esperando para ele não parar. Aí hoje 5 minutos está demorando muito, vou cancelar, porque vai demorar muito, 5 minutos. Então se vive uma correria, isso é ansiedade. Isso é ansiedade. Claro que vai ter momentos na vida que a gente vai estar com pressa, tem alguma coisa importante para resolver, tudo isso acontece. Mas será que precisa ser tanto assim? Pressa para tudo, porque eu tenho que ir correndo para lá e para cá? Para nada. Para nada, muitas vezes, para fazer as mesmas coisas que a gente faz todo dia. Então, por que não aproveitar mais o presente, não aproveitar mais o momento? Então, ansiedade, não nos preocuparmos com o dia de amanhã, não projetar o dia de amanhã, percebe? Teve um dia que eu comentei num grupo de estudo, que eu estava com jovens, eu falei que tinha épocas que eu desligava meu celular. Teve uma época que eu fazia isso, chegava dia de domingo, eu desligava. Assim, não é só stand-by, não, desligava mesmo, porque eu já usava tanto telefone durante a semana para trabalho, que chegava dia de domingo, eu falava, não quero mexer no celular hoje não, deixava o celular em casa desligado, ia para o centro, ia para casa dos meus pais, ia fazer outra coisa, desligava ele. Hoje eu não faço mais isso, por causa de trabalho, eu preciso, às vezes final de semana, pode surgir alguma coisa para resolver, mas eu fazia isso, dia de domingo, antigamente. E aí teve uma vez num estudo para jovens, que um jovem falou assim, quando eu comentei isso, ele comentou, não sei como é que o senhor consegue desligar o celular. Eu falei, é fácil, você pressiona o botão que tem do lado, não é? E desliga. Aí ele falou, não, o senhor não entendeu. Claro que eu tinha entendido, é que eu não podia perder a piada, né? Mas por quê? Para ele é inconcebível. Era inconcebível ficar um dia sem o celular. Imagina, ficar um dia sem o celular. Né? E eu fico pensando, como é que a minha infância sobreviveu, então? Porque a gente não tinha nada disso, não é? A gente não tinha nada dessas coisas. Então, claro que hoje a gente precisa, é importante, é evidente que é. Óbvio, não dá mais para viver sem isso hoje, porque a gente resolve muitas coisas, não dá para viver igual ao passado. Agora, será que precisa esse exagero todo? Percebe? Que toda hora você precisa disso, a pessoa não consegue ficar 1 minuto longe de um aparelho. A pessoa consegue ficar longe da mãe, longe do filho, mas longe da internet não consegue. Estamos sem internet, parece que acabou o mundo, né? As pessoas falam isso, né? Uma conversa com quem está ali perto. Era assim que a gente fazia antigamente. Então, veja, ansiedade é um problema hoje da atualidade, é um transtorno grave, que sozinho já é um problema e que muitas vezes vem acompanhado da depressão. Outro fator que colabora muito com a depressão também, a falta de perdão. Pode não parecer, mas a falta de perdão gera transtornos mentais, porque se eu não perdoo, eu desenvolvo ressentimento. O que é ressentimento? E tudo isso falamos no livro. O que é ressentimento? É sentir de novo, ressentir. Se eu não perdoo, eu vou sentir novamente aquela dor pro resto da vida. Então, se alguém errou comigo, é meu dever perdoar. É meu dever perdoar por quê? Porque fulano é bonzinho? Não, é porque vai ser bom para mim perdoar. Às vezes a pessoa diz, eu não vou perdoar fulano porque ele não merece. Não quero saber se ele merece, eu vou perdoar porque vai fazer bem para mim. Se o que ele fez de mal, ele se entende com Deus lá na frente. Mas é bom para mim perdoar. Então eu tenho que perdoar, porque aquilo vai tirar um peso das minhas costas. Então o perdão é fundamental. Há um outro capítulo que falamos também do sentimento de culpa. A pessoa que carrega a consciência de culpa também abre espaço para transtornos emocionais. Porque a pessoa às vezes erra com outro e ela não se perdoa. Olha, da mesma forma que a gente tem que perdoar o próximo, tem que perdoar a si próprio também. Se algum dia eu fiz uma bobagem, prejudiquei alguém,
Eu não posso passar o resto da vida me martirizando por causa daquilo. Todo mundo erra. Da mesma forma que as pessoas erram conosco, a gente erra com as pessoas. Então, se eu errei com alguém, vou lá, vamos pedir perdão para a pessoa. Se eu causei um prejuízo para alguém, vamos tentar ressarcir a pessoa de alguma forma. Ah, a pessoa que eu prejudiquei já morreu. Vamos ajudar outros que ficaram na terra. A gente paga o mal pelo bem que a gente faz. Então, sempre é possível recuperar o mal que se fez. Agora, se a pessoa ficar presa ao passado, o apóstolo Paulo, por exemplo. O apóstolo Paulo, para quem conhece a história dele, um dos maiores pregadores de todos os tempos, ele perseguia o cristianismo, ele foi responsável pela morte de cristãos. Quando ele se converteu, o que ele fez? Ele ficou em casa chorando num canto com sentimento de culpa? Não, ele saiu para trabalhar, foi pregar o cristianismo, foi levar a mensagem de Jesus, foi ajudar quem ele pôde. Recuperou todo o mal que ele fez fazendo o bem. Então, se a pessoa, da mesma forma que nós devemos perdoar o outro, se eu errei com alguém, eu devo pedir perdão e devo me perdoar também. Quando eu me perdoo, eu abro espaço para construir coisas novas. Então, o perdão ele é libertador. Não é só um ato de bondade. É de bondade também, mas também é um ato de inteligência. Quem perdoa é inteligente. Quem se vinga que não é inteligente. Agora, quem perdoa é inteligente. Perdão é um ato de inteligência. Então falamos do sentimento de culpa, falamos da ansiedade, falamos do perdão. Há um capítulo que falamos, por exemplo, sobre a questão do medo. O medo hoje é um problema da sociedade. Trabalhar a questão do medo, e para tudo isso existe tratamento. O bom da modernidade é isso, tudo existe tratamento. Com remédios ou com terapia, ou seja, com o que for, tudo existe tratamento. O medo é um problema da atualidade. Se eu tenho um medo patológico, isso prejudica a minha vida e gera transtornos emocionais. Não me refiro àquele medo pequeno, aquele medo que é uma preservação da vida. Isso é normal. Se a gente está num lugar de risco, a pessoa sente aquele medo que é uma preocupação natural da vida. Isso é normal. É um pequeno medo que nos faz nos preservar. Se eu estou num lugar perigoso, se tem alguém vindo na minha direção, que eu acho que pode ser um assaltante, aquilo me dá um pequeno medo, uma pequena preocupação. Isso é normal. Agora, quando o medo se torna patológico, que nos impede de viver, que a pessoa tem medo de um monte de coisa, busque tratamento. Porque isso está impedindo de realizar, de ter uma vida realizadora. Como Jesus disse na parábola dos talentos. O que aconteceu na parábola dos talentos que Jesus narrou com tanta beleza, como todas as parábolas são tão belas? O que Jesus disse? Que o Senhor chamou seus servos e deu a eles talentos. Talentos simbolizando dinheiro, moedas. E deu a um 5 talentos, a outro 10 talentos, a outro 1 talento, a outro 2 talentos. E na hora de prestar contas ao Senhor, alguns deles disseram: Senhor, tu me deste 5 talentos e aqui estão 10 talentos, eu multipliquei. O outro disse: Senhor, me deu 10, eu lhe devolvo 20. E o Senhor disse: servo bom, que multiplicaste o talento que eu te dei. Já teve outro que pegou 1 talento e devolveu 1 talento para o Senhor. E o Senhor disse: por que me devolveste apenas o talento que eu te dei? E ele disse: é que eu fiquei com medo de perder e por isso eu enterrei, para que nada acontecesse. E o Senhor lhe disse: servo mau, servo infiel, porque deverias ter multiplicado o talento que eu te dei. O que são os talentos da vida? A parábola dá o exemplo por causa do dinheiro, mas vale para o dinheiro, vale para tudo, para os nossos recursos, para as nossas possibilidades. Nós temos que pegar tudo que temos de bom, a nossa saúde, a nossa inteligência, a disposição, o conhecimento, tudo que a gente tem de bom, e multiplicar isso, colocar isso a serviço do bem da humanidade. Se eu fico preso e não produzo, eu não estou multiplicando meus talentos, meu talento está enterrado. Eu tenho que multiplicar esse talento. Então há um capítulo que falamos sobre a questão do medo. O sofrimento, o medo, aliás, o medo do sofrimento, o medo de morrer, o medo de viver, o medo nos trava. Então tomemos cuidado, aquele medo pequeno é um cuidado normal que qualquer um pode ter em situações perigosas, mas quando se torna bloqueador, quando o medo se torna patológico, quando ele me impede de viver tranquilamente, de realizar minhas coisas, alguma coisa está errada. Trabalhemos esse medo. Ele pode colaborar também para a depressão. E mesmo que não gere depressão, ele só já é um problema. Pode evoluir para uma síndrome do pânico. Então tudo isso precisa de tratamento. E os problemas nossos sempre começam no campo mental. O problema financeiro, o problema de saúde, o problema de família, tudo começa no pensamento. Então, para corrigir os problemas, tem que corrigir o pensamento. A pessoa às vezes está com um problema financeiro. Ela vive só olhando para a conta dela, que a conta dela está no vermelho, que a conta dela não tem nada, que a conta dela no banco. Mas a conta é só uma consequência.
Não é a causa. A conta é uma consequência. Eu tenho que buscar a causa. O que eu preciso fazer para melhorar minha conta no banco? Então, de repente, eu estou precisando estudar mais, estou precisando melhorar meu currículo, estou precisando fazer um curso, eu estou precisando ver o que eu preciso. Eu não tenho que olhar só para o ponto, para a conclusão do negócio, tem que ver a causa do problema. A saúde é a mesma coisa. Se eu tenho uma dor de barriga, eu não posso ficar lamentando que eu estou com dor de barriga, eu tenho que ver o que está causando, o que eu estou comendo que está me fazendo mal. Tudo começa no pensamento. Se eu não buscar a causa do problema, o problema vai ser eterno. Eu tenho que corrigir a causa para que os efeitos também se corrijam. Então, há um capítulo que falamos sobre o medo. Há um capítulo, por exemplo, que falamos sobre a questão da dor, do sofrimento. Que muitas vezes se tem medo do sofrimento. Ora, claro que ninguém gosta de sofrer, ninguém gosta de sentir dor. Mas a dor, ela é uma amiga nossa, ela não é uma inimiga. A dor é um aviso de que alguma coisa está errada. Por isso há um capítulo que a gente destina à dor. A dor é um aviso, é uma amiga nossa. Se eu tenho, por exemplo, uma dor de dente, é incômodo? Claro que é incômodo, mas ela está me avisando que tem alguma coisa errada. Que eu tenho que ir ao dentista tratar. Se não fosse a dor, eu poderia até morrer. Porque aquele problema pode evoluir, pode gerar uma infecção, a infecção pode se generalizar, pode dar um problema mais grave. Então a dor é minha amiga. Vamos tratá-la, mas sabendo que eu não devo reclamar dela. Ela está me ajudando de alguma forma. Inclusive no capítulo que fala da dor e do sofrimento, eu cito até um exemplo. Nós citamos um exemplo de uma doença rara que a pessoa não sente dor. Não sei se os amigos já ouviram falar, tem uma doença chamada analgesia congênita, que a pessoa não sente dor. É uma doença rara no mundo, existem cerca de 100 casos no mundo apenas, 2 estão no Brasil, e a pessoa não sente dor, simplesmente não sente dor. E aí outro dia eu comentava sobre isso num estudo, aí um conhecido disse para mim, isso é uma doença, Eduardo? Eu falei, é. Ele falou, pô, essa doença é um sonho, eu gostaria de ter. Eu falei, pai, perdoar, ele não sabe o que está dizendo, né? Aí eu falei, ele falou, não sentir dor deve ser uma maravilha. Eu falei com ele, não é uma maravilha não. A pessoa não sentir dor, ela passa por inúmeros problemas. Como falamos, pode até morrer cedo. Há um caso aqui no Brasil, que inclusive, como eu citei, tem 2 casos no Brasil, e eu li uma entrevista que fizeram com uma pessoa que possui essa doença, uma senhora, e ela já disse que já passou vários apertos. Teve uma vez que ela tomou um tombo, e levantou, não sentiu nada, claro, ela não sentiu dor, e aí ela começou a caminhar, ela mancava um pouco. Só que passou vários dias mancando, e nada, não sentia nada, e achou que era isso mesmo. O marido olhou para ela, sempre o marido que salva a pátria, né? Olhou para ela... Né? Às vezes a gente atrapalha a pátria também, né? Nem sempre a gente ajuda, às vezes a gente prejudica a pátria. Aí o marido olhou para ela e falou, não é melhor você ir ao médico não? Você está mancando há vários dias? Ela falou, pode ser, mas eu acho que não tem nada errado não. Ele falou, vai, é bom, você está mancando muito e tal, vários dias já. Ela foi ao médico, tinha quebrado a perna. Qualquer um de nós não ia aguentar colocar o pé no chão. E ela não sentia nada. Se não tratasse, poderia evoluir para uma coisa muito mais grave. Então veja, a dor é um auxiliar nossa, por isso não devemos ter medo da dor. Claro que a gente não vai procurar a dor, ninguém gosta de sofrer, óbvio, mas quando ela bater a nossa porta, entender a importância que ela tem. Percebe? Então, dá um outro capítulo que falamos sobre a dor, tem outro que falamos sobre o medo, como já citamos, tem um capítulo que falamos sobre as preocupações, tem um capítulo que falamos sobre as obsessões, há um outro que falamos sobre a reencarnação. Infelizmente o tempo é curto, não dá para destrinchar tudo, mas são vários capítulos abordando todos esses lados, espiritual, religioso, moral, médico, enfim, procurando trazer uma visão ampla de tudo que envolve a depressão e também um pouco de experiência pessoal que a gente acrescenta. Porque, na verdade, quando nós temos Jesus no coração, por isso o título, Depressão e a Saudade de Jesus, porque quando a gente tem Jesus no coração, nós já estamos com o caminho certo para ter uma vida feliz, uma vida saudável. E aí, mesmo que os problemas batam à nossa porta, a gente se mantém de pé, pronto para continuar a viver. Porque a humanidade, disse alguém certa vez, que a humanidade sente saudades de Jesus. Mas não é que Jesus não esteja conosco, ele está sempre conosco. Nós é que nem sempre estamos com ele. Pelo nosso comportamento, muitas vezes a gente se afasta dele, e ele está sempre com a gente. Cabe a nós nos esforçar para estar sempre com ele. Então, quando essa saudade de Jesus é sanada, a vida se torna muito mais bela, muito mais alegre, muito mais feliz, muito mais saudável. Quer dizer o quê? Que o fato de ter Jesus no meu coração, de lembrar dele, de orar por ele, de pensar sempre nele, quer dizer que vai me livrar dos problemas? Não,
porque problemas todo mundo tem, mas quer dizer que eu terei uma vida muito melhor, muito mais feliz, muito mais produtiva, muito mais realizadora, muito mais caridosa, porque a vida vai adquirir mais sentido. Então a doutrina espírita, quando nos fala de que fora da caridade não há salvação, quando ensina que Jesus é nosso modelo e guia, ela está exatamente nos dando a chave, não apenas para a nossa vida moral, mas também para a nossa saúde física, mental e espiritual, porque nós somos um todo, nós não somos apenas um corpo, nós somos um espírito imortal, e esse espírito é quem comanda a mente e o corpo. E essa presença de Jesus em nossas vidas dá sentido à vida. A gente passa a viver o cristianismo, viver o evangelho, significa ser mais saudável, ser mais feliz. Quando olhamos alguém como Chico Xavier, por exemplo, teve inúmeros problemas ao longo da vida. Problemas de saúde, problemas financeiros, problemas familiares, problemas os mais variados. Chico Xavier sofreu muito. Mas o que fez ele se manter de pé, trabalhando até os últimos dias de sua vida, mesmo com todas as dores, foi o amor pelo evangelho. Foi o amor a Jesus, com todas as lutas, ele se manteve trabalhando a vida inteira. E assim como ele, tantos e tantos outros na história da humanidade que entregaram suas vidas pela causa do bem. Que tiveram problemas? Tiveram, porque todos temos, mas superaram isso tudo e tiveram uma vida extremamente produtiva, porque tinham Jesus no coração. E esse é o grande remédio que a humanidade tem que desenvolver. Muito obrigado a todos pelo carinho, pela atenção e muita paz. Com certeza somos nós todos que agradecemos, né? E aí eu lembrei, para ele estar aqui, né? Nós vamos observando como é que as coisas acontecem, né? Então sempre tem aquela questão que a espiritualidade sempre está nos ajudando e nos guiando. Nossa amiga Cris Carreira esteve aqui na casa, né? Falou desse trabalho dele. E na mesma hora já ligou para ele, já marcou, ele agendou essa visita aqui para apresentar esse livro. E olha que importância, né? Olha o conteúdo que nós absorvemos nessa manhã. Te agradece muito, tá? Toda a tua dedicação a esse trabalho do bem, né? E com certeza, vou falar um pouco mais por mim, né? Quanta coisa eu aprendi hoje. Quantas coisas foram substituídas, alguns conceitos substituídos por outros mais seguros, né? Para que a gente possa seguir com mais confiança. Isso acho que todos perceberam. Então a gente agradece mais uma vez, leva o nosso abraço lá para a tua instituição, lá, Luz e Verdade, é uma casa querida também, bem antiga, né? Nós estamos falando até sobre isso, bem antiga aqui de Campo Grande, né? Bom, meus irmãos, vamos dar continuidade, vamos fazer o encerramento dessa primeira parte para continuarmos a segunda parte, que é os passes, né? Vamos orar, mais uma vez, fechando os nossos olhos e já com essas vibrações sentindo em nós mesmos, pela oportunidade de termos sido agraciados por Deus com esse presente, com essas informações que nos traz segurança, nos traz confiança, nos traz fé e nos traz a possibilidade de auxílio àqueles que não tiveram oportunidade de escutar essas palavras. Gratos, Senhor, por aqui nos encontrarmos, por hoje estarmos aqui, presenciando, vivendo todos esses momentos que aqui recebemos. Muito obrigado. Fortaleça cada vez mais todos nós que estamos aqui. Fortaleça o nosso irmão que se dedicou para que ele continue em sua jornada, com todo o carinho, com todo o amor e dedicação que ele tem. Muito obrigado a todos os irmãos espirituais que nos ajudaram o nosso irmão através da intuição e da coragem de seguir adiante. Muito obrigado, Senhor, que assim seja. Graças a Deus.